Bom dia a todos, aos presentes aqui. É um prazer estar podendo estar com essas três feras aqui, para a gente falar um pouquinho esse novo ambiente legislativo no esporte brasileiro, né, que começa a se anunciar aí, a partir dessa Profut e dessa nova discussão no Senado e na Câmara aí da Lei Geral do Esporte e da Lei Geral do Futebol, né. Peço compreensão de vocês, que meu negócio foi sempre ficar atrás do computador escrevendo, falar no microfone não é muito a minha praia, mas eu estou aqui para, enfim, mais para ouvir, para aprender, do que para, no caso, moderar, né. Vamos lá. Acho que para começar, como ela bem lembrou ali, a legislação no esporte é uma coisa recente no Brasil, né. 98 é a Lei Pelé, até então tinha lá as normas do CND, enfim, né, coisa muito incipiente, sem muita consistência. A Lei Pelé deu o primeiro norte, eu acho que é um marco, né, nesse tema no Brasil. Depois, Estatuto do Torcedor, em 2003, né, a sequência, acho que o segundo grande movimento, né, para a gente organizar o esporte no Brasil. Aí depois veio a MP 620, né, que teve um papel importantíssimo nessa de regular aí, né, de limitar aí esses mandatos infinitos de dirigentes, né. O futebol ainda, né, tá patinando nisso, e deveria aí ter uma discussão até de que clubes que recebem, né, dinheiro via caixa, por exemplo, deveriam se adequar a essa lei, mas ainda está uma questão ainda que está a ser muito debate. Agora a gente está nesse momento esses dois projetos de lei que estão na Câmara e no Senado, né. O da Câmara teve uma sessão mês passado, não chegou, não se tem, como a Câmara está cheia de demandas, né, até mais importantes que essa para o país, né, e o do Senado, a Lei Geral do Esporte, está na mão do Renan, também aguardando um encaminhamento aí, né. Para começar, eu queria perguntar para o meu colega de Ministério do Esporte, a gente não trabalhou junto, mas eu saí de lá quando ele entrou, Luiz Melo, lá, né, eu trabalhei na Olimpíada, no Projeto Olímpico. Qual, na sua visão, assim, qual o próximo grande passo, assim? O que a Lei Geral do Esporte, a Lei Geral do Futebol podem contribuir aí para que o esporte, o futebol em si avance, né? Quais seriam as duas grandes contribuições desses dois projetos que estão sendo debatidos hoje no Congresso Nacional, assim? Onde eles podem chegar, o que ele pode evoluir? Tá. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Fernando. Acho que é importante a gente ainda dar um passo um pouco atrás, se você me permitir, um pouquinho de histórico. Como a gente está falando de governança, eu sempre lembro de uma história que me contaram quando o Flamengo estava discutindo os rumos da ISL com a Hicks Mills, final dos anos 90, começando 2000. Então, o Conselho Deliberativo do Flamengo, aí contrataram uma empresa chamada Tendência, que é até do ex-ministro Maílson, e o responsável, sócio na época, ele se apresentou e falou assim, antes de começar, eu queria apenas botar algumas palavras sobre o Flamengo e informar que se o Flamengo fosse uma empresa, ele estaria falido. Sim. O que é normalmente, quando você está no mercado corporativo, algo normal de você ouvir, num clube de futebol com paixão, levantou um senhor lá e já falou assim, mais respeito com o meu Flamengo, isso aqui é uma marca, Flamengo não cai. Aí, pô, calma aí, a gente não está falando sobre nada disso. O ponto a gente está falando o princípio fiscal, econômico da instituição financeira Flamengo, da instituição esportiva Flamengo. Então, isso, desde então, já demonstra como o futebol tem essa conotação da paixão e o quanto isso gera de problemas associados a isso, né? A gente até no primeiro painel, o Cláudio e o Luciano falaram bastante sobre isso. Você não consegue... O objetivo de uma empresa é basicamente você ter lucro. No caso do esporte, não. É você ganhar título. Então, se numa empresa, você como cidadão fala, eu quero que minha empresa pague as empresas têm que pagar os impostos, porque os impostos derivam uma série de outras benefeitorias para a sociedade. No caso do futebol, a torcida é a primeira a falar, pô, por que você está pagando imposto e não está contratando fulaninho ali que tá sozinho? E a gente poderia, mais um pouquinho, a gente conseguiria contratar esse. Eu, como trabalhador, se meu salário atrasar, eu fico chateado. Mas, no caso do futebol, a resposta da torcida é, pô, mas eles ganham tanto, então eles podem ficar mais um pouquinho sem o dinheiro deles, de repente 2 meses, porque a gente está querendo contratar mais um jogador. Então, isso é uma complicação do futebol, está muito associado
essa questão da paixão. E isso vem mudando, é lógico, a gente está falando isso, aconteceu no final do ano, nos anos 90, começo dos anos 2000, e isso vem mudando. Mas isso gera um problema, porque quando a gente chega e analisa o Profut, que foi criado em 2015, é a 5ª vez que é feito algum tipo de parcelamento específico para entidades esportivas. Então, os outros 4 aconteceram já quando foi lançado o primeiro Refis, no começo dos anos 2000 também. Teve clube de futebol que falou, ó, salvaram associações esportivas, agora todos os clubes vão ser campeões mundiais, a gente vai ter mais jogadores. 5 anos depois, estava todo mundo de novo na dívida. Estava todo mundo com problema e a gente estava no mesmo processo. Luiz, você me permite, não só os refis, né? Até uma loteria foi criada para isso, a Time Então, Mania. aí você teve Refis 1, Refis 2, Time Mania. E também não funcionou, né? Refis da Copa. E aí chegou no Profut, onde pela primeira vez você teve uma série de contrapartidas que os clubes estão tendo que seguir. E esse é o grande diferencial do Profut. Quando os clubes aderiram, tanto é que hoje a gente tem, dentro do Profut, eu tenho 137 entidades, 17 da Série A, 15 da Série B, e aí a gente vai descendo, mas que quando você conversa com os técnicos, realmente com quem está no dia a dia dos clubes, eles acham que o Profut foi muito importante. Se você analisar os balanços financeiros desses clubes, é claro e notório o impacto que eles tiveram nas suas informações financeiras. Estou aqui com 2 experts nisso, não vou entrar no mérito, mas é notório que você vê essa diferença. Só que isso gera você sempre quer o mais. Os clubes entraram, eles têm que cumprir com a contrapartida, eles aderiram de forma voluntária ao Profut, e ao mesmo tempo agora a gente está começando a exigir as contrapartidas. Qual é o nosso trabalho como autoridade pública de governança do futebol? O primeiro e o mais importante, a APFUT não rebaixa ninguém. Então que fique claro para todo mundo que o nosso papel não é de rebaixar ninguém. Nosso papel é fiscalizar para saber se aquela entidade esportiva cumpre com as contrapartidas, e a partir do momento que ela está cumprindo com a contrapartida, ela pode permanecer no Profut. Que se ela permanecer, a gente está tentando melhorar toda a cadeia produtiva. Porque não adianta só um clube aqui, porque são perguntas que eu sempre ouço. Eu chego num clube, o presidente fala, eu estou cumprindo, eu estou deixando de contratar um jogador, a torcida está em cima de mim, mas o meu clube da esquina, ele está pagando? Porque se ele não estiver pagando, eu também não vou pagar. Aí eu falo, ó, a lei é igual para todos, a gente está fazendo cumprir. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi essa questão de padronização dos balanços financeiros. Então, um dos primeiros pontos que eu, quando entrei, conversei bastante internamente, é lógico, com os clubes, com as entidades esportivas, a gente falou, ó, hoje do jeito que está, você não consegue comparar os clubes, os balanços financeiros dos clubes, de maneira correta. Cada um coloca dados específicos que acham que são melhores politicamente do que realmente contabilmente. Então, em dezembro, eu fiz uma primeira reunião com mais de 30 clubes para a gente discutir temas específicos, até que o Rodrigo falou no primeiro painel, direito de imagem, como é que tem que colocar, luvas, como é que tem que se discutir, uma série de pontos. A partir daí já criamos um grupo de trabalho. 3 meses depois, a gente está com o manual pronto, eu ia colocar na rua, o Conselho Federal de Contabilidade, que participou do nosso grupo de trabalho, falou, eu quero criar um grupo de trabalho para que a gente possa fazer algo oficial do Conselho Federal de Contabilidade. Então, não vai ser e a nossa ideia é que vai existir um novo manual para que as entidades esportivas utilizem em 2017, para que as publicações de 2018 já contenham essas padronizações. E isso é muito importante porque, então, hoje, especificamente, eu estou com uma pessoa da minha equipe em Brasília, discutindo um grupo de trabalho sobre temas específicos de contabilidade. Isso gera já, o próprio Rodrigo falou, já é um grande avanço, porque hoje você não tem. E isso independe do clube estar dentro do Profut ou estar fora do Profut. Porque a partir do momento que eu trago o Conselho Federal de Contabilidade para participar, ele é a autoridade máxima sobre o assunto. Então, todo mundo vai ter que se guiar sobre esse assunto. Outros pontos que a gente tem feito através do nosso trabalho eu não estou esperando a bomba estourar para depois tomar uma ação. Quando o clube aderiu ao Profut, ele teve que entregar o quanto ele tinha de antecipação de receita em 2015. Em 2016, eu fiz a mesma pergunta, o que ele tinha de antecipação de receita. Eu já enviei pedido de esclarecimento para clubes que já tiveram um aumento de um ano para outro de antecipação de receita. Por quê? Me explica por que você teve isso.
é altamente cabível, a legislação diz quais são as possibilidades que você tem de antecipar sua receita, mas, ao mesmo tempo, quero saber qual é o teu plano de ação, porque a lei diz quais são os critérios que você deve seguir. Então, isso para a gente é importante. Nas próximas 3 semanas, eu estou chamando algumas entidades esportivas que a gente acabou de analisar os balanços. Eu tenho um banco de dados de 2012 a 2016. Só que, para isso, eu analiso para trás. Eu pedi para essas entidades esportivas também para frente. Eu pedi o orçamento de 2017 e o fluxo de caixa para 2017, porque, com base nessas informações, eu consigo saber como é que vai ser o ano dessa entidade esportiva. E aí, a gente começou a analisar os dados todos para que, se tem algum tipo de inconsistência, eu já consigo chamar o clube e falar assim, ó, isso aqui não está fazendo sentido. A gente está chegando à metade do ano, você tem uma expectativa de venda de direitos federativos de 150 milhões, você não vendeu nenhum, qual é o seu plano B? Porque isso vai impactar diretamente no seu próximo ano. E aí, até levando em consideração também a questão das luvas, que em 2016 fizeram realmente o patamar do futebol brasileiro subir, qual é a expectativa para 2017? A gente tem visto que a expectativa de receita já vai diminuir e, o mais importante, a expectativa de redução do superávit desce, vai ter uma retração de 24%, a gente está falando, de alguns clubes selecionados. Ou seja, já existe uma expectativa pela indústria do futebol de que esse patamar vai cair um pouco. Então, já finalizando, o nosso grande papel como autoridade pública de governança é entender qual é esse problema, tentar trazer os clubes para o nosso lado, realmente criar esclarecimento, plano de ação, para que o clube consiga, as suas próprias pernas, melhorar o produto. Porque, no fundo, é isso que a gente está falando. Uma das coisas que eu mais ouço, e a gente está falando de clube da Série A e clube esportivo, é quando um clube entrou um novo presidente, a palavra terra arrasada é uma das palavras mais usadas no futebol brasileiro. O novo presidente, quando chega, ele sempre fala assim, eu cheguei aqui e não tinha nada, era uma terra arrasada. Para você ter noção, tem clube que não tem balanço de 3 anos atrás, porque o presidente levou embora junto com toda a contabilidade. E aí tem presidente que fala assim, vocês estão querendo que eu balancete? Não, balanço financeiro é uma coisa, balancete é outra. Então, a gente está meio que de mão para que esse produto, o futebol brasileiro, que é apaixonante, que a gente viu que tem no mercado, ele consiga, no longo prazo, ser sustentável. Não adianta a gente falar em 2017, em 2016, sobre as luvas de 2019, porque quando chegar em 2019, a gente está falando sobre a luva de quando? 2030? Então, quando eu converso com as televisões, Globo, Esporte Interativo e afins, é conversando nesse sentido. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, pessoal, falar que antecipação de receita, a gente vai dar todo o dinheiro agora, porque, no fundo, a gente está falando da sustentabilidade a longo prazo do produto. É um processo, é uma mudança de mentalidade, tanto da torcida quanto dos dirigentes, que estão por pouco tempo, mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer um trabalho interessante, é um trabalho duradouro. Tanto é que a UEFA está aí, nos últimos 10 anos, eles têm casos concretos de que realmente a melhora nas finanças dos clubes levam à melhora do produto. A gente tem, eu falo bastante com o pessoal da Liga Espanhola, que nos últimos 4 anos pagou mais de 450 milhões de euros em dívidas fiscais. E aí eu falei, mas e aí, os clubes ficaram chateados porque, em vez de você pagar contratação, você estava pagando imposto? Ele falou, não, Luiz, isso aqui é meu produto. Eu tenho a Liga das Estrelas. Como é que eu vou me vender em Singapura, na China, se eu tenho um clube que está devendo X milhões de dívidas fiscais, que não está pagando o seu atleta, que de repente eles, numa semana antes, eles vão ter que, vai todo mundo ficar de braço cruzado porque estão sem receber 5 meses. Então, no fundo, eu estou melhorando os clubes, eu estou melhorando o meu produto, que eu acho que é o que a gente, depois de algum processo aqui interno do Brasil, chegou-se a hora e cada vez mais os torcedores de balanço e tanto os dirigentes também estão falando coisas boas a respeito, e o nosso papel é de ajudar nesse processo. E de novo, agradecer o convite e me colocar à disposição para as dúvidas no final. Tá. Obrigado. Obrigado, Luiz. Agora eu queria falar com o Pedro. Pedro, que é um cara que fica sentado ali o dia inteiro, analisando balanço e fazendo conta. É verdade.
O Profut mudou a mentalidade do dirigente brasileiro? Você acha que essa questão fiscal hoje entrou na agenda de fato mesmo? Está na pauta? É uma coisa importante? Ou ainda se usou isso mais para, por exemplo, né, a gente viu aí muito dirigente se alardeando aí que fez boa gestão e tal, utilizando números do Profut, que na verdade não é mérito dele, é mérito de quem construiu o projeto e tudo mais para diminuir dívida e tudo mais, e essas questões. Como é que você vê isso? Que impacto o Profut causou, de fato, na governança e na mentalidade gerencial hoje do dirigente brasileiro? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. Parabéns aqui à organização, porque é somente dessa maneira que a gente consegue realmente evoluir nos conceitos, nas ideias e, como consequência, no mercado como um todo. A grande verdade é que, vou dar alguns passos para trás, o Profut foi criado exatamente para proteger os clubes e não para punir ninguém. Né? E o Luiz está aqui exatamente, falou muito bem que, na verdade, ele é o órgão fiscalizador. Ele não é o órgão punitivo. Né? Então, imagina a seguinte situação, eu gosto de fazer sempre a comparação com as leis de trânsito. O agente de trânsito não está lá para multar ninguém. Algumas vezes a gente até acha que sim, mas ele está lá, na verdade, para fazer o bem para o trânsito como um todo. Então, ele está lá para te proteger. Então, se você não coloca o cinto, que impacto vai ter para o agente fiscalizador? Na verdade, nenhum. Mas ele quer realmente proteger, e mesmo você sabendo que você está protegido com o cinto, se você não for punido, no caso, multado, se não tiver um incentivo para isso, você não usa. Esse é o conceito. Então, a PFUT, o papel dela é exatamente essa, fiscalizar e proteger os clubes, para que eles não entrem num colapso financeiro. Tá? Esse é o conceito. Mas também tem alguns pontos que a gente precisa entender para poder evoluir nessa ideia. Qual que é a finalidade de um clube de futebol? Para você criar uma lei, você precisa pensar qual é a finalidade. A finalidade do clube de futebol, um clube social, uma entidade sem fins lucrativos, é trazer lucro ao acionista? Né? Na sua maioria, não. Mas você vai falar, pô, mas temos clubes empresas. Perfeito. Essa é a finalidade de um clube empresa. Agora, o clube social está pautado em 3 grandes pilares. O primeiro é o financeiro. Esse sim a gente está discutindo aqui. O segundo é um caráter social. A gente tem que lembrar que os clubes têm isenções tributárias em algumas ações, exatamente para quê? Para que tenha um retorno à sociedade. Então, tem esse caráter social. Isso também precisa ser debatido. E o terceiro é um caráter educacional. O clube é formador. O clube forma cidadão. Né? Então, é uma coisa um pouco mais ampla do que a gente fala assim, pô, mas o clube foi superavitário, o custo do futebol do clube foi acima do permitido da lei. Não é só isso. Tá? Esses são alguns indicadores para um dos pilares. Tá? Eu participei do grupo de trabalho interministerial que criou a lei do Profut. Né? E lá a grande discussão era o seguinte, vamos tentar resolver da melhor maneira para que daqui 5 anos a gente não esteja na mesma mesa discutindo os mesmos problemas. Como você bem falou, a gente teve Refis 1 e 2, Time Mania, nós tivemos 1 milhão de situações, mas que a conclusão clara e lógica disso é que as coisas foram desorganizadas de uma maneira muito bem estruturada. Tá? O que isso significa? Isso significa que não é culpa do dirigente. Aqui a gente está discutindo a mentalidade do dirigente. Não é esse o ponto. Nós estamos falando de um problema um pouco mais estrutural. Então, imagina que os clubes têm períodos de mandato curto, 2, no caso do Palmeiras, do Flamengo 3 anos, alguns clubes até 4 anos, mas que realmente, se o seu grande interlocutor é o sócio, é o cara que está no dia a dia. De alguns clubes é o cara que está na piscina, que está no tênis, que está jogando ali, está frequentando o clube social, e não o torcedor. Então, também é interessante para que os clubes elenquem seus stakeholders, com quem que eu preciso me comunicar. Então, o Flamengo, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ele se comunicou diretamente com a torcida, falando assim, olha, nossa situação financeira é grave, logo quando entrou o grupo. Não esperem que a gente seja campeão, porque a gente não vai ser. Né? Essa foi a comunicação. Então, a pressão diminuiu. E poucos têm essa coragem, né, Pedro? Porque aí você fala de novo, com vários stakeholders. No caso do Flamengo, a preocupação foi falar também com os possíveis patrocinadores. Ou seja, agora o negócio aqui é sério. A gente não vai pagar 1 milhão para um cara que a gente não vai conseguir pagar. Né? Ou prometer pagar sem cumprir. Então, isso atraiu o mercado. Hoje a gente está falando da marca mais valiosa do país. Né? Mas, voltando à parte de finalidade, identificando a finalidade de um clube, aí sim você cria incentivos
para que ele trabalhe da melhor maneira para a cadeia. Então, imagina a seguinte situação. Na Premier League, nós estamos falando de empresas, basicamente. Mas a atuação deles é muito mais voltada à comunidade. Então, um percentual do direito de transmissão de televisão vai diretamente para a comunidade. Os camps entre faculdades e escolas estão nas estruturas dos clubes. Você cria uma situação muito mais propícia a negócios que, obviamente, eu quero que minha marca também esteja atrelada àquilo. Logo, o bolo cresce e melhora o mercado. Aqui no Brasil, clubes sociais, a gente não vê ações voltadas, ou vê algumas poucas isoladas, mas a gente não vê algo mais institucionalizado para que esses outros pilares sejam trabalhados. Então, isso também dificulta e atrapalha um pouco. Mas eu acredito que o trabalho da PFUT, especificamente, é um trabalho fundamental, e até respondendo a sua pergunta, é um trabalho fundamental para criar esses incentivos para que os clubes possam realmente fazer aquilo que seja o melhor para a cadeia, que é aquilo que eu usei o exemplo do trânsito. É melhor para que os motoristas não ultrapassem 100 km por hora em determinada via. E é melhor isso para os próprios motoristas, né? Só que, algumas vezes, os motoristas não atendem e não cumprem, e é por isso que eles são punidos e são multados. Então, para evitar ser multado, eu vou cumprir isso. E isso é melhor para todos, né? Então, é um trabalho aparentemente de médio prazo, porque você tem a questão anterior, que é a padronização dos balanços. Como é que você vai falar criar uma linha, uma métrica, se você tem balanços separados, diferentes, com linhas diferentes? Então, você tem a padronização. Você tem, depois disso, você precisa alinhar isso com a CBF, porque existem algumas questões que são esportivas. Você não pode criar punições esportivas sem o órgão regulador, no caso, né? Isso a própria Lei Pelé exige. Então, são vários pontos que, condensados e unidos, criam essa situação mais propícia. A UEFA é um exemplo claro disso. Foi criado o Fair Play Financeiro isso em 2008. Tá? Eles tiveram 5 anos de adaptação. Não foi 1, 2, né? Não foi uma correria de 6 meses. Né? 5 anos, para aí sim começar a esse trabalho. Esse trabalho da UEFA foi muito utilizado no grupo de trabalho interministerial, exatamente porque, a partir do momento que foi regulamentado isso pela UEFA, você não pode punir um clube porque ele tem um contrato de 5 anos com um atleta, onde não existia essa lei. Então, imagina agora, eu não cumpri o custo do futebol, mas eu comprei um atleta antes dessa lei. Né? Eu não sabia, não existia essa regra. Né? Então, eu não posso punir um clube porque ele não cumpriu algo que nem existia quando ele contratou. Então, são vários pontos que precisam ser debatidos, mas eu acredito que o principal são focados em duas pontos. Qual a finalidade, não só dos clubes, mas estou falando de federação e confederação, e quais incentivos necessários para criar um melhor cenário para todos. Bom, Rangel, vamos falar um pouquinho sobre CBF agora. Eu trabalhei agora, recentemente, na eleição do São Paulo, né? E eu fiquei chocado quando descobri que a maioria dos clubes, as grandes auditorias, não fazem os balanços deles porque não se sentem... É um ambiente com falta de transparência, pouca credibilidade, enfim. Então, você não tem gigantes aí do mercado atuando em grandes clubes, né? A CBF, ao contrário, tem você já desde... 2015. Mas não como auditor, como consultoria. Sim, no pós-Copa, na verdade, né? E vocês chegaram, né, nem preciso dizer o cenário que era naquele momento, 7-1, um presidente, né, com uma série de denúncias, outro com problemas da justiça em Nova York hoje, enfim, né? Como é que foi esse desafio? Como é que foi trabalhar com esse cliente? Como é que é o dia a dia? Como é que é a rotina de trabalho com a CBF? A transparência, que nível de informação vocês têm acesso? Enfim, como é que é esse contato aí, o trabalho diário com a CBF? Claro, bom dia a todos. Primeiro, agradecendo também ao Fernando, a Trevisan, aos nossos colegas, a Gran Torque patrocinando o evento. Acho que como o Pedro falou, se a gente está numa cruzada de profissionalização do futebol brasileiro, só através da educação, da comunicação, que a gente vai conseguir atingir e fazer esse processo assim, de formiguinha, de transformar uma indústria que até hoje, nunca foi uma indústria profissional, realmente uma indústria profissional, onde empresas, aí voltando para a sua pergunta, empresas como a nossa, como a BDO, como a Gran Torque, nossos outros colegas das Big Four,
possam também estar se engajando, não só como consultores, mas como auditores com segurança e também dando a transparência que o mercado exige. Quer dizer, o nosso papel, além de apoiar as empresas, a CBF, os clubes, é dar segurança e transparência para os investidores de que o dinheiro pode ser injetado dentro dessa indústria, no caso a indústria do futebol, e os retornos vão vir. Eu acho que isso é bastante importante, nossa missão, e isso é uma coisa que a gente tem que, por eventos como esse, cada vez mais cultivar e estender. Eu vou pegar até desse ponto da CBF e colocar até dar um parêntese, né, pegando um pouco como é que a gente se envolveu com o futebol, porque a Ernest nunca tinha tido, até 2013, nenhum cliente, nenhuma atividade ligada ao futebol pelos motivos que você falou. Falta de credibilidade, falta de transparência. Acho que todos nós, quantas vezes nós ouvimos de patrocinadores, olha, eu gosto muito do clube, mas eu não boto dinheiro no futebol porque o futebol não é transparente, o futebol não é sério, o futebol não é isso, não é aquilo. Então, da mesma forma, acontecia com a gente, do ponto de vista de prestação de serviços profissionais, né? A gente entrou no futebol, por um acaso, em 2013, a gente conhecia alguns executivos de mercado que se engajaram naquela administração inicial do Eduardo Bandeira. Então, e eles pediram a nossa participação para ajudar no processo de estruturação do clube. Então, não foi nem pelo Flamengo, foi pela relação pessoal que nós tínhamos com alguns executivos de mercado que, por algum motivo, estavam se engajando dentro da estrutura administrativa do clube. E, a partir daí, bom, a gente evoluiu ao longo desses 4 anos. Acho que não precisa falar de Flamengo, o que o Flamengo hoje é e aquilo que a gente pretende chegar. A gente construiu uma relação com eles que hoje nós somos patrocinadores do clube. Aí, pegando até um pouco o exemplo do painel anterior, quer dizer de uma situação onde uma Ernest Young, uma Price, uma BDO não se envolviam com clubes, uma Gran Torta, clubes de futebol. Pô, como é que uma Ernest hoje virou um patrocinador de um clube de futebol? Porque hoje já existe um alinhamento de objetivos entre aquilo que a gente quer como organização, que é criar um mundo de negócio melhor, e aquilo que o Flamengo quer, que é transformar o mundo do futebol através da boa prática de gestão, mostrar que gestão gera resultado desportivo e não gestão atrapalha o resultado desportivo, como até recentemente eu já ouvi de alguns presidentes que falaram para mim, Rangel, eu não quero gestão porque gestão atrapalha, Rangel, não estou nem aí se o clube vai quebrar, eu quero ser campeão. Isso eu ouvi faz poucos meses de alguns clubes aí, presidentes de clubes da Série A. Ainda existe essa mentalidade, mas cada vez ela é menor, cada vez ela vai se tornando a mais à margem, e esses clubes, naturalmente, a gente está vendo os resultados, cada vez mais vão descendo na tabela, e em alguns momentos aí talvez não estejam mais dentre nós aqui na Série A. Então, mas quando a gente fez esse trabalho com o Flamengo, talvez lá em 2015, no pós-Copa, a gente chegou na seguinte conclusão, puxa, o Flamengo já está começando a mostrar os resultados, mostrando, por exemplo, que gestão e boa administração e transparência e governança geram resultado. Mas só o Flamengo, ou talvez só o Flamengo e o Palmeiras, não vão dar o impacto que a gente quer. O que é a Ernest Young quer? Acho que todos nós aqui queremos. Queremos que a indústria do futebol se profissionalize. Bons exemplos e boas referências fazem parte dessa estratégia. Por isso que a gente atua ativamente junto com eles e estamos explorando algumas parcerias com outros clubes nesse sentido. Mas você precisa ter outras fontes de atuação. Você precisa ter envolvimento dos reguladores do mercado. O governo é um regulador importante. E a criação da APFUT, quando a gente colabora com a equipe do Luiz, com o Beni, na formação na postura de balanço, isso é fundamental, porque só a APFUT e o governo podem dar alguns aspectos regulatórios, inclusive representando junto a parte legislativa, para que a gente consiga transformar aspectos da legislação que hoje são muito frágeis, e aí a própria lei PELEC precisa de vários aprimoramentos para que realmente a gente tenha um ambiente regulatório mais saudável dentro do futebol. Mas também a CBF, a gente falou assim, pô, sem um regulador privado, sem a entidade de classe, a gente não vai conseguir fazer a transformação no bem. Então, até é muito interessante, um mês antes de estourar todo aquele escândalo lá em Zurique, a gente fez uma reunião com eles, onde eles falaram assim, ok, vamos começar a trabalhar numa nova agenda de transformação do futebol brasileiro. Era muito mais um trabalho de estratégia, mas e tinha um aspecto de compliance envolvido, mas a estratégia era muito forte. E logo depois a gente estava trabalhando, estourou todos aqueles eventos com a prisão dos presidentes, tudo. E eles chegaram para a gente bastante até constrangidos. Puxa, vocês vão querer continuar trabalhando com a gente? Faz sentido, a gente entende. Se vocês quiserem, falem assim, olha, a questão é bem simples. Se vocês quiserem mudar e forem sérios na mudança, a gente está junto. Porque é para isso que a gente existe. Se não quiser fazer, pô, a gente sai aqui agora, está tudo bem, não tem problema, sem ressentimentos. E eles colocaram, olha, vocês vão ter carta branca junto com a gente, claro, nós vamos debater, tem mudanças que a gente sabe que tem que ser feitas com o tempo, a gente vive num processo colegiado, é um mundo federativo, existem muitos agentes que precisam ser parte dessa mudança, mas nós estamos a fim de mudar. E eu fico bastante contente quando eu vejo
uma pessoa que não tem nada a ver com essa história que é o Cola Grossa, no painel anterior, já reconhecer essa mudança. Quer dizer, eu acho que quem está mais envolvido com o mundo do futebol, olhando o que era a CBF pré-2014, o que é a CBF hoje, com vários pontos a melhorar. Nós estamos num projeto de 4 anos com eles, nós estamos na metade, um pouquinho mais da metade do caminho, tentando implantar algumas coisas, mas eu acho que a evolução é bastante perceptível. E eu acho que um desses pontos que a gente tem conseguido atingir, em termos de resultado, voltando para a questão regulatória, é a própria questão do licenciamento de clubes. Eu acho que o licenciamento de clubes, combinado com o trabalho da PFUT, combinado com algumas outras iniciativas que vêm dos próprios patrocinadores, como o Pacto pelo Esporte, todas essas estão criando um novo modelo regulatório do futebol brasileiro. Então, pelo lado da PFUT, a gestão dos balanços, a transparência contábil dos clubes, pelo lado da CBF, o licenciamento de clubes, que tem um conjunto são quase 400 critérios que os clubes da Série A vão ter que cumprir a partir de 2018, senão não vão jogar mais campeonatos nacionais. E também a partir de 2018, o licenciamento da Conmebol, se os clubes não cumprirem, não vão jogar mais os campeonatos sul-americanos, e não vão jogar mesmo, porque isso não é aquela lei de brasileiro que às vezes não pega. Isso aí tem uma fiscalização da FIFA, inclusive, com o escritório de compliance da FIFA em Assunção, que fiscaliza a aplicação dos licenciamentos dentro do mercado sul-americano. Os clubes não vão jogar, vão ter que se adequar a todos aqueles critérios. Só dos critérios, por exemplo, de infraestrutura física, são mais de 100. Só os critérios de transparência financeira e fair play, que inclusive o Carlos vai ser o ente fiscalizador pela Grantorta, são diversos critérios que têm que ser fiscalizados, com transparência para implementar o fair play financeiro, critérios jurídicos, estruturação do clube. Então, é uma mudança regulatória, é um compliance que está sendo colocado em cima da indústria do futebol, que tudo isso se soma ao nosso objetivo. Eu já ouvi do presidente do clube falando o seguinte: poxa, Rangel, ainda bem que veio o licenciamento, ainda bem que veio o Profut, porque agora aquela pressão que vem em cima de mim, compra o jogador, gasta sem limite, não investe em CT, não precisa botar médico, precisa botar jogador, isso agora eu não vou poder mais fazer, porque se eu não fizer, eu não jogo campeonato. Se eu não fizer, eu saio do Profut e meu clube quebra. Se eu não fizer, eu vou ser punido, pegar, por exemplo, mais um ponto que é super novo, Código de Ética, que foi publicado agora no dia 23 de março. Pouca gente se atentou, ele não é um código de ética da CBF, ele é um código de ética do futebol brasileiro. Qualquer clube, qualquer patrocinador de um clube de futebol, qualquer dirigente estatutário ou profissional, se for denunciado para aquela Câmara, que é uma Câmara independente, que ela roda como se fosse o STJD, pode ser punido, seja desde uma advertência até o banimento do futebol. Várias questões, inclusive uma delas é a má gestão financeira. Mais do que uma punição do ponto de vista do clube pela PFUT ou pela CBF, agora má gestão financeira virou um assunto de ética punido na pessoa física do dirigente do clube ou do executivo do clube. Então, essa mudança desse arcabouço regulatório está se tornando no futebol aquilo que é a indústria do telecom, a indústria de energia, a indústria de saúde, uma indústria regulada. E é isso que empresas como a nossa, quer dizer, hoje aqui tem 3 grandes auditorias aqui. É por isso que as auditorias estão se engajando. A gente está vendo essa indústria como uma indústria em transição a um mercado profissionalizado e a gente já está entrando dentro desse trem. Você acha que em uma década a gente vai ter uma transformação brutal assim? Acho que muito antes, porque esse ano é um ano bastante peculiar. Esse ano é o último ano de waiver em relação a várias questões regulatórias, seja licenciamento, seja adaptação às regras da PFUT. Esse ano, a partir de setembro, começa a valer os termos do Pacto pelo Esporte, ou seja, aquelas empresas que são signatárias do pacto não vão mais patrocinar clubes que não se adequem àquelas regulamentações de transparência, gestão e conformidade. Ano que vem, você vai ter já uma questão de severa crise financeira dos clubes que não adotaram. Então, essa mudança, ou ela acontece em 18, ou vai acontecer uma coisa muito saudável, que é a natural do mercado capitalista. Uma depuração... Que é a falência de entidades que não se adequam. E isso aí a gente viu no meu mundo capitalista, não no mundo socialista. A falência é o modelo mais saudável que existe para você separar o joio do trigo. Isso tem que acontecer. Você falou que faltam 2 anos ainda de contrato com a CBF, é isso? E a nossa jornada ainda vai até o final da gestão. A gente vai acabar esse projeto provavelmente no final de 18. E esse licenciamento é o grande desafio nesses 2 anos, na sua avaliação? Junto com o licenciamento, existem vários outros regulamentos que estão sendo implementados nessa parte de conformidade. A questão do TPO, né, que é a regulação do direito de transferência de propriedade de terceiros, o registro de clubes, a questão da Câmara de Arbitral de Disputas. Então, é todo um... Ontem eu estava num clube aqui em São Paulo, eu saquei o livrinho de normas novas que a gente publicou. Cara, é um dicionário. Eu falei, vocês estão cientes que vocês têm que seguir isso aqui tudo? Se não seguirem, tem punições na esfera física e jurídica.
Algumas pessoas sabiam, outras não. Então, essa é uma mudança, essa comunicação de eventos como esse é importante para dizer o futebol hoje já é uma indústria regulada. Existem prazos de tolerância, mas esses prazos estão chegando no fim, inclusive com fiscalização da FIFA sobre a não concessão de prazos adicionais. Perguntar para o Luiz. Luiz, esse movimento do final de semana, a gente viu jogadores protestando aí já. São projetos que estão sendo só discutidos, né? Não foram nem para votação. Por exemplo, o da Câmara não passou nem para a Comissão de Desporto e Turismo. Talvez vá direto para o plenário, mas, enfim. Como é que você viu esse movimento? Vocês têm... qual o papel do jogador nesse novo cenário? Enfim, como a PFUT vê hoje, né? A gente perdeu o Bom Senso, que era o grande canal, né? Eu não sei bem como é que eles vão se organizar, mas esse protesto no final de semana já indicou que eles não vão aceitar, né, com muita, digamos, não vão ter muita parcimônia para a perda desses direitos que eles estão alegando aí, né, direito de arena, os 10% em vez do 100%, no contrato que não é rescindido até o fim, enfim. Como é que você viu esse movimento e o que a PFUT pretende chamar para dialogar, como é que vai ser, enfim? Na verdade, essa questão de mudança de legislação, até o Ministério do Esporte é uma matéria um pouco mais abrangente. Eu tenho conversado bastante com o ministro, a gente tem uma assessoria parlamentar que está acompanhando de perto cada uma desses dois projetos, né? Tanto a questão que foi para o Senado, que foi mais feita por alguns advogados, quanto a questão que está tramitando pela Câmara. Existem mudanças importantes, profundas na legislação, mas a gente entende que é uma autorregulamentação do mercado. Então, cada vez mais você vê alguns atletas engajados. Então, eu já tive reunião onde o próprio dirigente pediu para depois eu falar com alguns atletas, porque é importante para eles mostrarem, não, eu não estou contratando e eu estou realmente mantendo um nível de salário assim, porque eu tenho que cumprir. Porque caso eu não cumpra, eu saio do Profut. Caso eu saia do Profut, eu perco minha certidão. Se eu perder minha certidão, existe legislação do Estatuto do Torcedor que diz que eu não posso disputar uma competição. E aí você começa a gerar uma cascata. Então, e é lógico, é muito mais simples quando você vai num clube onde está a fim de realmente implementar esse tipo de regra, que o cara já coloca, ele já padroniza isso tanto para o seu corpo diretivo quanto também para os jogadores, a conversa flui muito mais rápido. Eles entendem o porquê que estão sendo feitas as coisas, não é um top-down, ou não é para inglês ver, que também acontece algumas vezes. Ele vai para a imprensa dizendo que eu não vou contratar por causa do Profut, porque eu tenho que cumprir umas regras. Mas, ao mesmo tempo, vai o diretor de futebol, convoca uma entrevista coletiva e diz que está conversando com 5 jogadores para contratação. Então, isso está mudando um pouco. E é lógico, vai ter tanto a questão que realmente é sério e vai ter aquele que está jogando para a torcida. Porque, no fundo, já mais de um presidente já falou, Luiz, ninguém me bota uma arma na cabeça e fala que eu tenho que contratar. Mas a pressão de você sentar nessa cadeira e você, o clube, está na Série A, e você ter a pressão de títulos, e a torcida te faz tomar algumas vezes decisões que você na sua empresa não tomaria. E é por isso que é mais fácil você, de repente, ter alguém para culpar, ou você dividir um pouco essa decisão, facilita o teu trabalho, e aí você precisa realmente de clubes e de diretorias fortes que tenham ciência de que é um processo, é uma mudança de mentalidade. Então, cada vez mais a gente vai ver atletas se engajando, até o próprio Bom Senso lá atrás foi algo muito mais dos atletas, e aí, por razões diversas, até o Bom Senso estava na plenária da PFUT para discutir, como uma entidade de fomento, e eles pediram a exclusão, mas é algo que a gente já está vendo. Então, os atletas, e se a gente parar para pensar, nos últimos 10 anos, os próprios dirigentes mudaram muito. Antigamente, você pegava uns dirigentes que eram aquelas pessoas que ficavam ali no clube social. No Rio de Janeiro tem muito clube social que tem aquela sauna, ele ia para lá, participava do conselho deliberativo, achava que tudo era contra o clube. Mas não, hoje em dia você já tem dirigentes capacitados que realmente estão no dia a dia do clube, são diretores executivos remunerados, metas entregam, e se não entregar, saem. Então, acho que essa profissionalização de toda a cadeia produtiva, acho que é benéfica para todo mundo. Vai trazer players importantes, como as auditorias, você vai ter um mercado de realmente gente capacitada, porque tem muita gente que quer entrar nesse mercado esportivo, mas era um mercado muito restrito, porque era um amiguinho do amiguinho que entrava e virava o dirigente, virava o diretor de marketing. Hoje em dia não, você já pega
faculdades especializadas, já tem curso de graduação, pós-graduação, lá fora internacional, que já estão trazendo esse pessoal com outro tipo de conhecimento. Então, como parte pública, fui 10 anos privado e agora como pública, é interessante você ver essa dinâmica de mercado e o futebol se adaptando a isso. Vou abrir umas perguntas aqui para a plateia, né? Até para dar uma dinâmica para a nossa conversa aqui. Para o Pedro. Pedro, o excesso de campeonatos deficitários não ajuda a prejudicar a saúde financeira dos clubes? A gente tem alguns aí realmente bem complicados, né? Na minha opinião, eu acho que o que o Rangel falou vai funcionar, vai ser o remédio para isso. Essa regra de licenciamento, hoje nós temos aqui no Brasil 800 clubes profissionais, que não são profissionais, né? Então, aquela coisa que a gente fala assim, a gente precisa criar o calendário para todos os clubes no Brasil. Hoje tem o calendário para 100 e poucos clubes anual, né? Então, se você for criar um calendário para 800 clubes, realmente não existe. Tá? Por quê? Porque são clubes semiprofissionais, clubes amadores, muitos deles. E aí, essa parte de licenciamento vai criar esse facão, porque eles não vão conseguir cumprir as exigências não só estruturais, mas de gestão. Então, vão deixar de ser clubes profissionais. Então, você vai minimizar esse tipo de situação. Então, acho que esse é um remédio que vai direto nessa Amargo, causa. mas vai ter que resolver, né? Porque não adianta a gente bater na consequência. Que é falar assim, causa. então vamos acabar com o estadual. Não é esse o ponto. Né? E sim na causa. O que ocorre? Ou será que, na verdade, a gente está querendo criar uma situação para clubes que nem são profissionais? Obviamente, vão ser mais deficitários. Quanto mais jogo, não adianta a gente falar que o calendário tem que ser para um ano para todos os clubes, porque quanto mais jogos, maior vai ser o déficit desses clubes. Por quê? Porque os jogos são deficitários. Então, essa parte de licenciamento vai ajudar a estruturar esse tipo de coisa. Tá? Acho que é mais, respondendo objetivamente. Então, o problema não seria o campeonato, seria o clube que não tem estrutura, não tem qualificação, condição de... Uhum. Não, obviamente, nós estamos falando de alguns campeonatos. Aí, falando especificamente, porque a discussão hoje é se os estaduais valem ou não. Tá? Não adianta a gente comparar o Campeonato Paulista com o Campeonato Amazonense, porque são realidades completamente distintas, com estruturas diferentes, indicadores diferentes e até federações estaduais bem distintas. Tá? O que é necessário é que seja visto de uma maneira um pouco mais global. Tá? Então, não adianta a gente falar, não, a gente precisa criar uma Série E, Série F com 200 clubes, que não é esse o caminho. Na própria Inglaterra, por exemplo, nós estamos falando de 11 divisões. Tá? As divisões, a primeira e a segunda divisão, elas subsidiam boa parte, porque são coisas regionalizadas, e aí você começa a participar do semi-profissional para o amador. Tá? Essa é a estrutura correta a se fazer, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Mas acho que o licenciamento já vai criar já vai mitigar um pouco uma peneira, no caso. Sim, né? com certeza. E só um ponto importante que o Luiz citou e que acho que vale pontuar. O bom senso foi realmente, eu sou um pouco suspeito de falar por ter participado da criação. O Bom Senso foi uma instituição que foi criada com um final propósito, um fim bem lógico. Né? Ele não foi para competir com a FENAPAF ou sindicato. Tanto é que foram criadas duas bandeiras que elas podem, obviamente, tem consequências, porque os atletas são os artistas, mas elas não eram as causas do problema. Não era uma discussão, eu recebo salário em dia ou não. Então, era uma coisa um pouquinho mais elaborada. E acho que até o resultado do trabalho é a APFUT, né? É o Profut. Acho que isso foi muito trabalhado em cima disso. Né? Que é bem diferente do que o trabalho do sindicato e da discussão que a gente teve, da manifestação que teve nesse final de semana. Tá? Sim. Agora para o Luiz. Luiz, gostaria de saber se o governo tem intenção de dar algum incentivo fiscal para clubes e empresa, assim como vem dando aos clubes associativos. Uma espécie de lei do incentivo. E se está, de fato, no horizonte aí um Profut 2, um novo refis para o futebol, enfim, que isso também vem sendo o bandeira de mel outro dia disse que o Flamengo não tem intenção nenhuma disso, se pretende esvaziar esse movimento nesse sentido, mas a gente está ouvindo muito zum aí já, né? E queria que você falasse um pouco disso aí, as duas questões, né? Incentivo para clube empresa e Profut 2, se é que vai ter, enfim, em que estágio está isso, é boato, não é? Então vamos lá. Profut 2, boato. Em nenhum momento, nenhuma discussão foi feita em nenhuma comissão que eu participo. Nem um novo refis com outro nome, enfim. O que existe hoje em dia existe uma outra discussão que é um PRT, que é o Programa de Regularização Tributária, que está tramitando hoje até
com o presidente Temer, eles estão discutindo junto à Receita Federal. Isso é uma outra coisa. A questão do Profut 2 não é uma discussão. Até o César levantou de manhã, pô, Luiz, a gente vai ter que ver que daqui a 2 anos, porque como é que foi pensado o Profut? Durante 2 anos você paga 50%, 25%, aí no 4º ano você paga 10% de desconto e no 5º ano você realmente paga a parcela cheia. Só que a partir do momento que você coloca toda a sua dívida dentro do seu balanço, depois ele vai sendo reajustado por Selic. Você tem pontos que poderiam ser discutidos, mas quando eu chego, a primeira coisa que os presidentes do clube me perguntam é: e aí, vamos poder já prorrogar isso? Eu falei: vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, a lei é de 2015. Então, você já está se aproveitando dela durante um bom período. Não posso agora, não é cabível no momento que vive a sociedade brasileira pensar num novo Profut. O que a gente tem que mostrar é que existe um case, que pela primeira vez alguns clubes realmente têm pago. A gente está falando de quase 200 milhões de reais pagos pelos clubes nos últimos anos. Então isso é positivo, isso tem que ser louvável, o fato deles estarem querendo pagar e realmente estarem pagando. Se a gente vai ter, hoje são 137, no período de 1 ano a gente vai ter clubes que vão sair, faz parte do processo. Então, mais 90% dessa dívida está nas séries A e B. Se esses clubes realmente permanecerem, isso já pode ser considerado um case de sucesso num programa de regularização tributária para entidades esportivas, que era visto como algo que o clube de futebol nunca vai pagar. Então, isso é um ponto. Na questão do clube empresa, o próprio Profut, quando ele foi criado, embora se chame APFut, embora se chame Profut, futebol, eu tenho confederação de judô, federação de judô, não é confederação de judô. Eu tenho federação de judô dentro das entidades esportivas. Eu tenho clube social de tênis dentro das... Então, quando foi aberto, os últimos artigos da questão do Profut falam que qualquer entidade esportiva poderia participar. Então, lá atrás, quando foi aberto, agora já foi fechado esse período de adesão, foi até aberto por duas vezes, ele permitiu a entrada de várias entidades esportivas. Tanto é que eu tento sempre me policiar de não falar clube de futebol, porque eu não tenho só clube de futebol, a gente tem várias entidades esportivas. Não sei se te respondi direto. Não, perfeito. Isso aí. A Ernest tem recebido consultas, enfim, de outros clubes, enfim, com esse trabalho que fez o Flamengo e com a CBF. Como é que tem sido a procura? Você vê, esse pode ser um mercado de fato, claro, guardadas as questões que você levantou aqui, de transparência, credibilidade, enfim, mas como é que tem sido? Você já foi procurado por mais alguém, assim, para fechar novos contratos? Como é que está sendo essa... Sim, a gente tem, agora hoje, ativo mais ou menos uns 5, 6 projetos em entidades esportivas, sendo deles pelo menos 2 ou 3 em clubes de futebol, com características diferentes, né? Acho que por exemplo, até mais, pensar nos clubes do Rio de Janeiro, hoje a gente trabalha com todos eles, e alguns clubes fora do Rio. Não... Em consultoria, em auditoria ainda não. A auditoria ainda tem alguns deles estão no caminho ainda. Nosso foco ainda por enquanto é o trabalho de consultoria, né? Então, mas é um mercado crescente, né? Se você pegar, por exemplo, e o nível de sofisticação do que tem sido pedido tem aumentado. A gente começou a fazer muito trabalho de governança, de transparência, e hoje a gente já está fazendo trabalho de licenciamento, trabalho de estratégia. Acho que é um ponto que eu vi no painel anterior, alguém comentando sobre o sonho da separação entre o clube social e o clube de futebol. Hoje a gente tem um clube que a gente assessora, que uma das discussões estratégicas que a gente está elaborando é criar as condições para a separação realmente estrutural do clube social, do clube de futebol, e a entrada de um investidor externo. Tem uma série de questões tributárias envolvidas, a própria legislação nova, ela pode vir a facilitar um pouco mais isso, até porque a gente tem uma crença minha e tal, da própria Ernest, de que o modelo de isenções tributárias no futebol, o modelo atual, ele não sobrevive há muito tempo. Por quê? Exatamente pelo ponto que o Cláudio e o representante do Palmeiras falaram. O sucesso da evolução econômica do futebol passa por diversas vertentes, inclusive a diversificação. Essa diversificação e o aumento da geração de valor econômico rapidamente vai tornar inviável a justificativa da isenção fiscal no futebol, que é a isenção da reaplicação dos lucros dentro do objetivo social do clube. É muito difícil você dizer que uma operação lucrativa de estádio, uma operação lucrativa de uma divisão internacional, de uma operação lucrativa de um clube digital, de esportes, está ligado ao objetivo social final do clube. Então, rapidamente, a Receita vai vir e vai falar, isso aqui é uma entidade empresarial, porque claro, tem que ser tributada como empresa, então alguns clubes já estão se preparando.
se estruturando para rapidamente, quando isso acontecer, fazer a separação entre social e o clube empresa, o clube empresa futebol. Então, o mercado hoje ele já está numa evolução interessante, acho que para todos nós que trabalhamos em serviços profissionais, e acho que até o próprio objetivo dos patrocinadores, quer dizer, é um mercado que vai demandar profissionais qualificados, prestadores de serviços qualificados, e hoje a gente já tem como também a BDO, como a Grantor, provavelmente um time já dedicado que praticamente hoje deve só rodar com o esporte e futebol, e isso tende a crescer, também como foi dito no primeiro painel, pelo César. O mercado de entretenimento, de esporte, e em particular do futebol do Brasil, é um mercado de crescimento anticíclico. Então, ele vai crescer muito acima do PIB nos próximos anos e muito mais ainda se essas medidas de regulação elas tiverem o sucesso que a gente espera. Luiz, mais uma vez, como é que o governo está acompanhando esse debate sobre essa questão de patrocínio, de se proibir patrocínio estatal para clube de futebol, por exemplo, né? A Caixa não patrocinar mais Corinthians, Santos, Flamengo, e só, no caso, entidades formadoras, né? E aí até indo um pouco além, essa questão até de que já vigora aí no esporte olímpico, de que patrocinadores estatais só renovam seus contratos se as entidades tiverem uma gestão idônea, e aí vários, não, são duas questões, a crise econômica e também isso, né? Como é que você vê? A PFUT está tratando essa questão, está acompanhando de perto, tem alguma opinião formada sobre isso? O dinheiro estatal deve ir para futebol profissional mesmo, ou deve ir para, no caso, para atleta, entidades formadoras, enfim, como é que vocês estão acompanhando? Na verdade, a gente tem duas vertentes aqui de novo, e acho que o pilar, a gente está falando de novo, governança. A gente tem conversado muito internamente com o pessoal do Ministério. A Lei Pelé tem no seu artigo 18, 18A, algumas condições para que você receba um certificado e, a partir do momento que você recebe o certificado, você pode receber dinheiro público. Então, isso deve mudar nos próximos meses, porque as discussões sobre isso vêm acontecendo, qual tipo de governança deve ser aplicado para cada uma dessas confederações, como é que elas têm que prestar conta. Então, essa é uma parte é um lado mais governamental, onde a gente vai ter uma mudança interna para que realmente as confederações, entidades esportivas de forma geral, possam pegar dinheiro público, e ao mesmo tempo você tem uma força externa, como por exemplo quando você pega uma Confederação Brasileira de Voleibol, que foi obrigada a mudar seu sistema de governança a pedido do seu próprio patrocinador. Então, você tem os dois lados da moeda, hoje em dia muito forte. Todo mundo está muito de olho no Brasil, porque a gente acaba de passar por 2 mega eventos, 2014, 2016, e aí existe aquela pressão de, e aí, cadê os legados, tanto da Copa quanto das Olimpíadas? Você tem um problema que é questão de infraestrutura, mas você tem os atletas também falando, agora acabou o dinheiro, e lógico, toda a questão que aconteceu em relação às confederações gera uma ansiedade por parte da população. Então, na questão do Ministério do Esporte, a gente é uma questão tem, mais ampla. Confederações com problemas sérios, né? Temos dirigentes presos, enfim, né? A pressão ela foi criada de dentro para fora, na verdade. Mas é basicamente isso. Então, o que o Ministério do Esporte está se apoiando? É basicamente criando regras para a governança de quando esse dinheiro vai ser distribuído, qual é essa forma. Hoje em dia, o governo tem uma série de opções para que a entidade esportiva consiga buscar novas formas de receita. A lei de incentivo é uma, os convênios são outras, o patrocínio através de estatais é outro, só que o que a gente está querendo começar realmente apertar um pouco, ajustar um pouco o turno, é você analisar essa questão 18A, que é algo que já está previsto dentro da legislação, dentro da Lei Pelé, o que você vai mudar, de repente, é uma portaria. Então, essa é uma questão mais interna, e é lógico que a própria sociedade, de forma geral, já pede uma série de mudanças. Tanto é que o próprio Rangel comentou a questão do Pacto pelo Esporte. Você tem patrocinadores que vão começar realmente a fazer, ou você faz dessa forma, ou eu não vou te patrocinar. Então, existe uma nova regulamentação do mercado. Nesse aspecto, a gente pode, num cenário, num futuro não tão distante, não ver mais, por exemplo, uma estatal patrocinando um clube de futebol? Aí eu não tenho nem como falar nem que sim, nem que não. Aí vai depender muito de como vai ser. Mas se realmente o que a gente pode, como governo, é criar condições para que, caso esse dinheiro realmente seja aplicado, esse dinheiro seja bem aplicado. Então, a partir do momento que você cria uma governança, a governança te permite uma série de contrapartidas.
Então, a partir do momento, e é o que a gente fala até na questão do Profut, os clubes foram bem claros, nada do que estava na lei hoje mudou desde que a lei foi criada. Então, quando a entidade esportiva entrou no Profut, ela sabia exatamente que tinha que cumprir. Ela sabia que tinha a questão das receitas, tinha a questão de redução de déficit, tinha a questão de redução de pagamento de salário. Os 10 incisos do artigo 4º estão lá. Então, quando ele entrou, ele já sabia disso. Tanto é quando você conversa com a questão mais jurídica da coisa, com realmente o departamento jurídico de cada um dos clubes que aderiram, eles falam, minha discussão não é sobre o Profut, é porque a lei do Profut, a lei 13.155, ela vai até o artigo 35, falando sobre o Profut, e depois ela muda outras legislações. E a grande maioria das discussões estão justamente nas outras mudanças. Mas, por exemplo, é possível imaginar que aquele artigo da MP 620, que depois virou lei, que limita duas reeleições, uma reeleição só ao mandato de um dirigente, por exemplo, um clube de futebol que receba um dinheiro da Caixa, por exemplo? Mas isso já vai estar, grande parte já está até. Isso já é uma mudança que já foi numa lei de modernização do esporte brasileiro de 2013, 2011, já tinha pedido isso. Então, o Profut basicamente pediu de novo. A discussão é até 4 anos. A discussão hoje vai ser assim, quem já era presidente na época da mudança da legislação, ele pode terminar o seu mandato e a partir daí são 4+4 ou não? Foi o debate do Nussmann, por exemplo, né? Então, essa é a discussão. Muito mais não é você realmente ter a limitação, porque a limitação, de maneira geral, já está acontecendo. A grande maioria dos estatutos que a gente analisa, a gente já vê que essas mudanças já foram feitas. Então, não é pelos próprios clubes, inclusive, pelos né? próprios clubes. Tem clube que basicamente escreve assim, conforme a lei 13.155. O estatuto de clube está basicamente copiando o que está na lei. E aí, até voltando um pouco no ponto do Pedro e do Rangel, falando sobre, existe também a necessidade da própria CBF, quando a gente fala, atuar de forma incisiva através do licenciamento. Então, quando a gente fala que no Regulamento Geral de Competições, desde 2015, já existe a regra de fair play financeiro. Então, para um clube jogar uma competição organizada pela CBF, ele tem que cumprir com aquelas regras. Então, não é uma coisa que veio do governo, então a gente vai ter que cumprir, não. A CBF, desde 2015, ela já tem esse poder. E se a gente analisar os campeonatos estaduais, a gente está falando que 85% dos regulamentos de campeonatos estaduais já contém essa informação de fair play financeiro. Mas a gente ainda não viu, por exemplo, nenhum clube rebaixado por conta de atraso de salário, por exemplo, né? Que é um ponto-chave dessa... Mas não é assim, atraso de salário rebaixa. Sim. A questão não é muito também, porque a gente tem que também ter um pouco de cuidado, como o próprio Pedro falou, são 5 anos que a UEFA demorou para você fazer do que era a regra até realmente ela ser implementada. É lógico que você vê uma mudança na cabeça dos dirigentes, onde eu já vi presidente falar assim, Luiz, eu tinha um atacante que eu ia contratar, só que eu não tinha dinheiro. Aí começou um leilão e o cara falou, eu não tenho, esse aqui é meu valor. A mesa inteira de vice-presidente falando, pô, bota. Ele falou, eu não vou, porque quem vai assinar sou eu, e depois gestão temerária sou eu, Claro. e quem vai lá para a cadeia sou eu. Alguém vai também. assinar? Assina. Todo mundo ficou quieto, acabou. Então, é lógico, é uma mudança de mentalidade. Eu não sei se há 5 anos atrás a gente teria esse tipo de discussão. Então, é um processo. Eu acho que a gente está aqui para discutir formas que esse processo seja... Não vou falar, não dá para fazer uma omelete sem quebrar ovos, mas, ao mesmo tempo, esse processo seja não tão traumático. Ele realmente ele aconteça para o bem do esporte, para o bem do futebol. Bom, aquela moça da placa ali está me apertando ali, que eu preciso terminar o painel. Alguém quer fazer alguma consideração final? Enfim, alguém... 30 segundos, ou 1 minuto, rápido. Não, na verdade, só para finalizar, o trabalho da PFUT, num primeiro momento, foi exatamente a parte de orientação. Não adianta simplesmente você pegar e agora está valendo, você está punido, você está preso. Agora você... Né? Mas, ao mesmo tempo, obviamente, com o tempo, e eu imagino, espero eu, com pouco, a gente veja a gestão temerária funcionando, a gente veja esses incentivos necessários para o mercado. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado, Fernando, pelo convite. Bom, e só para encerrar, quer dizer, acho que a mensagem está mudando, acho que essa mudança é rápida, e só para terminar com uma historinha, a gente fez um trabalho, esse trabalho da CBV a gente fez, né, e estava há alguns anos conversando com uma outra confederação para fazer um trabalho de governança, de GRC, governança de conformidade. Mas nunca o trabalho andava para frente. O gestor profissional dessa entidade chamou a gente, olha, Angel,
eu quero começar a fazer isso agora. E eu perguntei, já sabia, né? Mas por que mudou? Que mudou que o colega do presidente da federação está preso no ângulo 8. Então, eu acho que, seja por regulamento, ele mais seja 3, né? pelo governo, seja pelos patrocinadores, que eu acho que dou muita força ao trabalho do Pacto pelo Esporte, essa mudança vai acontecer muito em breve. Obrigado pela oportunidade. Alguma consideração, Luiz? Acho que eu falei bastante, mas acho que o grande ponto, o bom da gente estar conversando com pessoas profissionais é a governança. Acho que esse é o grande intuito do futebol brasileiro, que durante muito tempo não teve, mas que sejamos honestos e francos, realmente tem mudado muito a mentalidade. Cada vez mais gente capacitada está saindo do lado corporativo e encarando o desafio que é o dia a dia de um clube de futebol, o dia a dia de uma confederação. É muito fácil a gente ser vidraça, né? Quando a gente passa a ser vidro, complica um pouco mais. Eu acho que, mas a partir do momento que você tem pessoas que realmente possam fazer a diferença, isso vai fazer com que o esporte e o futebol, já que a gente está falando de uma conferência nacional, vai desenvolver e a gente realmente vai poder disputar de igual para igual junto aos outros players no mercado internacional. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rangel. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite, pela oportunidade de a gente debater. Espero que a conversa tenha sido boa e trazido coisas bacanas para todos aí. Boa tarde a todos.